incentivando o descanso sabático por meio do desencorajamento do comércio no mercado de trabalho sabático. No sábado, a política trabalhista sabática e o mercado de trabalho sabático, mercado de trabalho sabático. Quando eu era jovem, um de meus programas favoritos era o Cosby Show. Lembro-me claramente das noites de quinta-feira, sentados para 30 minutos de diversão familiar bem legal. O personagem principal do programa era o Dr. F. Clive Huxtable, cuja principal função era fazer partos. Aprendi como os bebês nascem assistindo ao programa. E uma das falas que sempre ficou na minha mente é quando o Dr. Huxtable recebia uma ligação de uma de suas pacientes que estava tendo dores de partos e contrações. A pergunta que ele fazia era: qual era o intervalo entre elas? Ele perguntava qual era o intervalo entre essas dores de parto para saber quando o parto ocorreria. Jesus usou esse símbolo de dores de parto em Mateus capítulo 24, e hoje vou mostrar a vocês que quando se trata da lei dominical, as dores de parto estão cada vez mais próximas. Esse trocadilho profético é muito importante para você entender, porque, como você verá, o trabalho e as leis trabalhistas serão um fator importante no movimento dominical. Era uma ferramenta usada em 1800 e também fazia parte do processo na história distante. Nesta curta série, veremos o que está acontecendo hoje. Vamos relembrar o que acontecia no final de 1800 e o que aconteceu com o imperador Constantino no século IV. Vocês verão que as dores do parto estão de volta e estão cada vez mais próximas. Hoje começaremos a analisar este cavalheiro aqui. O nome dele é Jonathan Berry e ele foi nomeado por Donald Trump para o cargo de, você adivinhou, advogado do Departamento de Trabalho. Se você não sabia, Jonathan Berry é um grande defensor da utilização do governo, mais especificamente das leis trabalhistas, para tentar moldar a sociedade de uma forma que possa promover a observância das leis do sábado. Longe de mim colocar palavras na boca de outra pessoa, então, por favor, deem uma olhada e escutem por si mesmos. E é especificamente a ideia de encorajar o descanso sabático, desencorajando o comércio no sábado. A proposta que está em nosso livro é emendar a Lei Federal Básica de Horas Extras, a Lei de Padrões Trabalhistas Justos, para exigir que horas extras sejam pagas por todo o trabalho feito no sábado. Mas importante, para que as pessoas tenham espaço para adorar e honrar a Deus e, em segundo lugar, para que tenham momentos de descanso comunitário com suas famílias e comunidades. Eu espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, ele vê o domingo sabático como algo que precisa ser protegido e promovido, e ele está mais do que disposto a utilizar e esperar que o governo atinja este objetivo. Este é um artigo intitulado Nacionalistas Cristãos e o Projeto 2025. Tem um esquema radical para refazer seus fins de semana. Este artigo, publicado em 30 de julho de 2024, analisou o documento do Projeto 2025 e um de seus colaboradores, vocês adivinharam, Jonathan Berry. Jonathan desempenhou um papel na elaboração da parte do Projeto 2025, que trata do trabalho, e se você me acompanhar, verá por que isso é tão relevante. A Americans United tem soado o alarme sobre o Projeto 2025, um projeto nacionalista cristão radical para refazer a sociedade americana em linhas teocráticas. E aqui está uma organização secular que está observando os movimentos que estão ocorrendo nos Estados Unidos e vê que algo não está certo. O país está caminhando em uma direção assustadora, porque é um grupo de cristãos nos Estados Unidos que está ganhando cada vez mais poder a cada momento que passa. E está claro que eles estão procurando um tipo de teocracia. Infelizmente, há muitos que pensam que isso é muito barulho por nada, e como resultado, há relativamente poucos que estão soando o alarme sobre isso. Agora, para ser justo, obviamente, o objetivo de uma organização como a Americans United é misturado e mesclado com a promoção dos direitos LGBTQ+, e a luta por outras coisas, com as quais posso não concordar. No entanto, eles conseguem ver as mesmas coisas que estou vendo, e as mesmas coisas que os adventistas veem há quase 150 anos.
Essa profecia prevê, de fato, que haverá uma mudança política neste país, que verá a igreja controlando o Estado. O resultado será uma pseudo-teocracia, que verá os direitos e as liberdades religiosas dos indivíduos sendo eliminados. Este artigo continua focando na seção do documento do Projeto 2025, que trata dos direitos dos trabalhadores, outro nome para trabalho, nesta seção intitulada Nacionalistas Cristãos. Aproveitando o seu domingo, diz que uma sessão sobre política de emprego escrita por Jonathan Berry, um membro da Sociedade Conservativa e Federalista, se implementada, sujeitaria o tempo de lazer dos americanos à supervisão do governo, limitando o que você poderá fazer aos domingos. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso e até muito recentemente a tradição judaico-cristã buscava honrar este mandato por meio da regulamentação legal moral do trabalho naquele dia. Berry escreve, em outro lugar, que infelizmente esse dia comunitário de descanso foi corroído sobre as pressões do consumismo e do secularismo. É exatamente sobre isso que os adventistas falam desde o final dos anos 1800. Ao contrário das interpretações de Apocalipse 13 discutidas por outras denominações cristãs, nas quais eles ensinaram várias coisas, como a marca da besta ser uma tatuagem, um cartão de crédito, um microchip ou, mais recentemente, a vacina contra a pestilência 19. Ao contrário de muitos outros cristãos, a interpretação profética dos adventistas tem sido firme e consistente. Essa interpretação é que fanáticos religiosos se levantarão neste país e tentarão exercer o poder do governo para impor a santidade do domingo. Embora eu não possa abordá-lo em detalhes hoje, há uma estrutura teológica preocupante que está na base do motivo pelo qual muitos cristãos estão tentando ensinar um golpe religioso no governo. E enquanto esses movimentos acontecem, precisamos manter nossos olhos proféticos bem abertos. Jonathan Berry, juntamente com outros nacionalistas cristãos, querem fazer provisões especiais para a observância da santidade do domingo, porque os nacionalistas cristãos querem fazer do cristianismo a religião nacional. Mas o interessante é que não são apenas os conservadores que tentam fazer isso. E muitos de vocês viram em nosso vídeo quem aprovará a lei dominical, democratas ou republicanos, que não são apenas os conservadores que querem proteger o domingo. São também os liberais que lutam pelos direitos dos trabalhadores e pelas leis trabalhistas para o bem da sociedade. Mas, mais uma vez, não acreditem apenas em mim. Escutem as palavras desses representantes liberais discutindo as questões trabalhistas e como os americanos estão sendo impactados. Acho que você realmente fala sobre a importância que sua fé desempenha no trabalho que você faz em sua vida. Há algo muito louco acontecendo na América hoje. Em 2000, 70% dos americanos pertenciam a uma instituição religiosa, mas hoje esse número é de 50%. Esse tem sido um declínio bastante acentuado na capacidade ou disposição dos americanos de ir à igreja ou a uma instituição religiosa regularmente. Quando você tem que trabalhar 70 horas para dar à sua família o mesmo padrão de vida que 40 horas que lhe dariam algumas décadas atrás, você não tem tempo para ir ao estudo bíblico de quarta-feira à noite. Você pode não ter a capacidade nem de ir aos cultos da igreja no domingo. Então você sabe, esse é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E como eu disse, quando você tem vários empregos para viver de salário em salário, ou trabalha 7 dias por semana, 12 horas por dia, você tem que sacrificar a capacidade de ir à igreja. Se for outra coisa para fazer no domingo, talvez você tenha um domingo de folga e não tenha dormido a semana toda e passe o dia inteiro dormindo. Quero dizer, essa é uma realidade que muitos trabalhadores enfrentam em alguns dos seus horários de trabalho.
Esta discussão é cristalina. As pessoas querem folga, as pessoas querem a oportunidade de ter domingos livres para poderem adorar e poder estar com suas famílias. E cada vez mais podemos ver que há muitos políticos que estão mais do que dispostos a atender. Esses tipos de leis e discussões não se limitam aos Estados Unidos. Há vários países, incluindo os da Europa. O que realmente precisamos é de momentos de qualidade sincronizados com nossas famílias, amigos e nossas comunidades e redes. Amigos e famílias são o cerne da nossa vida social e, mais do que qualquer outra coisa, precisamos desse tempo de qualidade que todos nós podemos passar juntos. É por isso que estou apoiando com prazer a Aliança Europeia do Domingo em nossa luta por essa conquista crucial. O Dia Europeu do Trabalho Livre e o Domingo Livre nos lembra da necessidade de fazer pausas coletivas e assim criar espaços onde todos possamos nos reunir. Há um desejo crescente de implementar leis como essa, embora para muitos isso pareça inofensivo. Essas leis serão inevitavelmente prejudiciais. Isso ocorre porque a humanidade tem um jeito de levar as coisas longe demais e perseguir os outros, especialmente a minoria, se eles não se dão bem com a minoria. Nós olhamos para a Idade das Trevas, o que estamos vendo e continuaremos a ver não é novidade. Venham comigo e vamos fazer uma viagem no tempo até o final dos anos 1800. Era uma época de agitação na sociedade. As pessoas viam um aumento na criminalidade e na violência. Elas viam um aumento no consumo de álcool. Muitos sentiam que a sociedade estava em declínio, enquanto a imoralidade estava em ascensão. Muito familiar ao que estamos vendo hoje, e eles queriam uma mudança, eles queriam que a América voltasse a ser o que era. Em outras palavras, eles queriam tornar a América grande novamente. Uma dica, o que quero que vocês entendam hoje é que, no final dos anos 1800, chegamos muito perto como nação de ter uma lei dominical nacional aprovada. Foi por causa de pessoas como Jones que estavam mais do que dispostas a desafiar a invasão da liberdade religiosa, que a sociedade ainda tem a liberdade de adorar de acordo com os ditames da sua consciência. A luta de Jones chegou até os corredores do Congresso para lutar pela liberdade religiosa, quando ele se levantou contra o projeto de lei dominical que estava sendo promovido pelo senador Blair. Tudo isso estava acontecendo no final dos anos 1800. Neste momento crucial, estamos vendo um ressurgimento dos movimentos que estavam ocorrendo no final dos anos 1880. E é uma necessidade de homens e mulheres que sejam bem informados e inteligentes sobre a importância dessas questões para se manifestarem e influenciarem a sociedade antes que isso saia dos trilhos. O nacionalismo cristão e os documentos do Projeto 2025 são, de fato, sucessores espirituais do trabalho daqueles que, no final dos anos 1880, estavam tentando remover a separação entre igreja e Estado. Para atingir seus objetivos, várias organizações foram formadas, incluindo o que eu gostaria de chamar de pai ou avô do movimento nacionalista cristão moderno. De acordo com esse artigo da Wikipédia, era uma organização chamada National Reform Association, cujo objetivo era introduzir uma emenda cristã à Constituição para tornar os Estados Unidos um Estado cristão. Fundada em 1964, a National Reform Association incluía representantes de 11 denominações cristãs, bem como apoio oficial de várias igrejas. Ela publicava uma revista chamada The Christian Statesman. Continuava dizendo que a Associação Nacional de Reforma desejava reverência ao sábado dominical, opondo-se à distribuição de jornais no Dia do Senhor, já que os jornais dominicais se tornaram populares na década de 1880. Como eu disse, essa organização foi a avó do nacionalismo cristão moderno.
Ambos estavam e estão tentando exercer o poder do Estado para promover a santidade do domingo. E parece cada vez mais que as leis trabalhistas serão um dos catalisadores para que esse movimento tome forma. O objetivo era simples e o raciocínio soava assim. Se pudermos declarar a nação como uma nação cristã, se pudermos emendar a Constituição, então podemos aprovar leis que favoreçam o cristianismo e os cristãos. Poderemos mais uma vez tomar as rédeas da sociedade e finalmente consertar o que se tornou tão quebrado. Boas intenções, sim, mas, infelizmente, os maus resultados são frequentemente alimentados por boas intenções. E as intenções desse homem, entre muitos outros, são algumas com as quais você precisa se familiarizar, porque, assim como Jonathan Berry, este homem era obcecado pela relação entre as leis dominicais e as leis trabalhistas. Seu nome era Wilbur Fisk Craft. Wilbur Craft foi um proeminente clérigo, educador e defensor da reforma social americana, mais conhecido por seu trabalho na educação da escola dominical e no movimento da temperança. Ele foi o autor de 2 livros relacionados sobre o sábado. E só para deixar claro para ele, o sábado não era o verdadeiro sábado do 7º dia da semana. Para ele, o sábado era o sábado trans, no primeiro dia da semana. Seus livros eram intitulados Discursos sobre o Sábado Civil, e o segundo era chamado de Sábado para o Homem. Craft acreditava que o sábado era sagrado e sociopolítico. Ele acreditava que ele proporciona descanso e renovação espiritual e deve garantir os direitos dos trabalhadores, protegendo-os da exploração e promovendo a dignidade humana. Em outras palavras, as leis trabalhistas foram essas crenças que levaram Craft a fazer lobby ativamente por leis de descanso dominical, o que levou a uma organização chamada American Sabbath Union. De acordo com a Enciclopédia dos Adventistas do Sétimo Dia, a American Sabbath Union era um corpo religioso interdenominacional que promovia a promulgação e a aplicação de uma legislação rigorosa sobre o domingo. Seu principal porta-voz frequentemente atacava os adventistas do sétimo dia, e a legislação que eles promoviam atraía os adventistas para a arena da agitação política. Com a pressão de Craft por uma legislação dominical, ele frequentemente entrava em conflito com o teólogo adventista A.T. Jones, que frequentemente citava declarações feitas por Craft e outros líderes da União Sabática Americana para demonstrar o que ele considerava falácia de seus fatos e lógica. Como já mencionei, Craft tornou suas ideias conhecidas em pelo menos 2 de seus livros, mas quero ler o nome completo de um dos livros que acabei de mencionar, para que você possa entender as dores do parto que ocorriam no final de 1880 e como elas se relacionam com as dores de parto que vemos hoje. O título completo do livro é um pouco longo, então vamos ler juntos. O Sábado para o Homem, um estudo sobre a origem, obrigação, história, vantagens e estado atual da observância do sábado, com referência especial aos direitos dos trabalhadores. O título por si só já deve dizer tudo o que você precisa saber. A conexão entre o sábado e o trabalhador é clara. E não é preciso pensar 2 vezes para perceber que estamos praticamente de volta ao ponto em que estávamos há 140 anos. E esse ponto é este. Há um número crescente de cristãos querendo implementar as leis dominicais, e uma das justificativas mais proeminentes está sob o pretexto das leis trabalhistas e proteção ao trabalhador. Boas intenções, sim, mas com base em Apocalipse 13, elas realmente levarão a resultados terríveis. Esse sentimento foi expresso por Ellen White, que viveu durante o contexto do movimento dominical no final da década de 1880, quando disse isso. O movimento dominical está abrindo caminho nas sombras. Muitos que se unem ao movimento não veem para onde a corrente oculta está tendendo.
Ela entendeu que eles realmente não entendem para onde estão indo. Ela entendeu que boas intenções podem ter consequências terríveis. E foi por essa razão, e naquele clima, que o livro O Grande Conflito foi concluído. Ele solidificou a posição do Advento sobre a união da Igreja e do Estado, que essas duas entidades deveriam permanecer separadas, porque olhando para a história da humanidade, incluindo a adoração forçada da imagem de ouro na Babilônia, a oração forçada que ocorreu no Império Persa, a perseguição religiosa do Império Romano pagão e também a perseguição do Sacro Império Romano, vemos que a história está repleta de reis, papas e leigos que constantemente buscam se colocar no lugar de Deus e obrigar as pessoas a adorar como eles acham que as pessoas devem adorar. Isso é o que Kraft estava tentando realizar e é exatamente o que será realizado se os nacionalistas cristãos conseguirem o que querem. O objetivo é mudar a Constituição e acabar com o que o estadista cristão chama de ateísmo político. E é por essa razão que mais uma vez estamos sentindo as dores do parto, e muito parecido com o Dr. Huxtable. Posso ver que as contrações estão ficando cada vez mais próximas, e estamos vendo o início das dores, também conhecido como início das dores do parto. Esta história não está concluída, porque há ainda mais conexões com o que ocorreu no final dos anos 1880, que refletem o que vemos hoje nos movimentos do nacionalismo cristão e na eleição do Papa Leão XIV. Leão XIII, que foi Papa no final dos anos 1880, acrescentará outra camada a esta história que você precisa ver e ajudará você a entender que os ventos da discórdia mencionados em Apocalipse 7 foram contidos há mais de 140 anos, e certamente parece que eles estão prestes a ser liberados. Então, se você ainda não fez isso, inscreva-se e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender as questões em jogo. Mas, por enquanto, quero que vocês entendam que Deus é um Deus de liberdade. Ele não força, Ele não obriga, Ele não coage. E Ele está procurando homens e mulheres que realmente entendam o seu caráter e estejam prontos para refletir o seu caráter, para compartilhar esta mensagem, para ajudar outros a ver os perigos de tentar brincar de Deus, tentando dizer aos outros quando e como eles devem adorar. Pela graça de Deus, pretendo ser um desses indivíduos e oro para que você também seja. Deus abençoe e espero vê-los novamente para a segunda parte das leis dominicais e dores de parto.